Salve, salve, turma! Grande domingo para todos vocês, para todas vocês. Domingo que, enfim, tem futebol, mas não tem Inter, né? O Inter jogou ontem à noite na Arena Pantanal e ganhou do Cuiabá por 1-0. Jogo sempre difícil, sempre complicado. Primeiro tempo bastante fraco do Inter, né? O Maurício começando como titular, mas o Maurício, olha, até para pegar banco tá difícil hoje, atualmente. Enfim, e aí no segundo tempo, com o Alan Patrick e Arangues na equipe, a coisa melhorou e o Inter teve uma atuação superior, mereceu a vitória. Agora é pensar na dona sul-americana. Por quê? Terça-feira o Inter enfrenta o Tomayapo lá na Bolívia e precisa ganhar para seguir vivo na competição. Lembrando que a gente não conseguiu ganhar o Tomayapo em casa, no 0-0 xoxo, e se a gente está nessa situação, muito é por culpa nossa mesmo, né? Então agora a questão é a seguinte, o Inter precisa ganhar do Tomayapo e ganhar também do Delfim no sábado, terça-feira e sábado contra o Delfim em Caxias do Sul, lá no Jacone, para avançar aos playoffs, né? Vai ficar com a segunda vaga no grupo C. O Belgrano já é o campeão do grupo, da chave, e para o Inter precisa avançar aos playoffs, e aí vai pegar alguém que venha da Libertadores, que ainda não sabe quem é. Porém, o sorteio do chaveamento é amanhã às 13 horas lá em Luque, na Comebol. Outra questão é que o Inter pode empatar com o Delfim. Para isso, porém, tem que fazer pelo menos 3-0, 3 gols de diferença no Tomayapo. Aí sim, pode empatar contra o Delfim em casa, que estará também classificado. Bueno, em condições normais de temperatura e pressão, o Inter se classifica, né? Vamos ver se o Inter está afim de se classificar, também tem isso, né? Mas em condições normais, o Inter evidentemente se classifica, né? A vitória sobre o Cuiabá mostrou que dava para ter ganho do Belgrano também, né? Foi aquela moleza que a gente conhece, que o Inter apronta de vez em quando. Mas ontem, sobretudo no segundo tempo, já foi um time superior, voltou ao normal, digamos assim, né? Voltou a jogar um bom futebol. E agora, tem uma questão também que vai mudar bastante a configuração da equipe, porque o Rocher está fora, né, seleção uruguaia, Valência está fora, seleção equatoriana, e o Borré também está fora, seleção colombiana. Deve entrar Fabrício no gol, e aí, na frente, eu estou imaginando Alário e Alan Patrick, entre voltando aquele modelo 2023, com o Alan Patrick jogando no ataque, jogando mais à frente, ao lado do atacante, no caso o Alário. Aí o meio-campo poderia ficar dessa forma assim, é um bom meio-campo, vamos combinar. Fernando ou Thiago Maia, né? Eu sinceramente acho que o Fernando é titular, mas cada vez entra um, então Fernando ou Maia, Bruno Henrique, Arangues e Wesley. Ou Fernando ou Maia, Bruno Henrique ou Arangues também, né? E pode optar, fazer um revezamento até, porque, né? Com tantos jogos de sequência vai ter que ser obrigado ao revezamento. E completando o meio campo, pode ser o Wesley e o Wanderson, né? Inclusive que o Wanderson está para voltar. Também daqui a pouco pode ser esse meio-campo, um meio-campo mais talentoso, já que o Maurício está nessa preguiça que dá gosto, né? O sócio Gold, né? Que tem direito a assistir ao jogo dentro do campo, é o Maurício nesse momento. Mas então é isso, a questão é que pode ser daí um meio-campo mais reforçado, daqui a pouco até mesmo Maia ou Fernando, Bruno Henrique, Arangues e Wesley, por exemplo, né? E aí o Alan Patrick e o Alário na frente, o Alan Patrick naquele híbrido ali de desce um pouquinho e avança um pouquinho também ali. Mas acho que a coisa tá... Temos grupo para fazer campanha, isso não há dúvida nenhuma. Ainda mais a Sul-Americana, sobretudo na Sul-Americana. 2 jogos seguidos Sul-Americana agora, então, lembrando, Tomayapo terça e Delfim sábado, um na Bolívia, outro no Jacone, e depois o Inter volta ao Brasileirão dia 13, contra o São Paulo no Heriberto Rios. O Inter é mandante do jogo e joga em Criciúma contra o São Paulo. Ontem à noite, o Botafogo ganhou do Corinthians por 1-0 lá em Itaquera, e com isso assumiu a liderança junto com o Atlético Paranaense e Bahia, todos com 13 pontos. O Inter é o 7º no momento, com 10 pontos. Claro que tem muito jogo para acontecer ainda hoje, e a tendência é que mude um pouquinho essa classificação. Mas o importante foi isso, o importante foi ter vencido o jogo ontem, que geralmente o Inter não ganha lá. E ontem ganhou. Isso foi fundamental, foi essencial. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, que 5 segundinhos, por gentileza, para você deixar o like no vídeo, não custa nada, só botar o botãozinho ali no like, tá? E a gente já continua. Obrigado pela força, turma. Vamos lá. Lembrando que esta noite na live teremos a presença do meu amigo colorado, editor de O Globo e agora também escritor, Renato de Alexandrino, falando sobre o seu livro, a viagem que ele fez pela Transiberiana, cruzando a Rússia toda de trem durante a Copa da Rússia. Então, baita livro, baita causos, e também Colorado falando evidentemente do Esporte Clube Internacional, que é o que a gente
quer saber o que a gente gosta, né? Outra questão que eu queria levantar sobre o Inter é que o mistério de Bernabé, né? O Bernabé foi contratado, não joga Bernabé, outro jogou Robert Renan no lugar do René, e agora o René chegou a entrar ontem na equipe, né? O Bernabé entrou, e agora o René deve assumir a lateral esquerda novamente, né? Na lateral direita, Bustos ainda é o titular, mas o Mário ontem deu a resposta, inclusive fez o gol da vitória, né? Então a gente tem, digamos, um titulares, um titular e meio na lateral direita, e na lateral esquerda segue o Renezão velho de guerra, subcapitão do Inter também, com confiança total do Kudê, e o Bernabé, que foi contratado a pedido do Kudê, sabe-se Deus lá por quê, sequer joga, né? Mas, vamos ver, com a sequência de jogos aí, um jogo a cada 3 dias praticamente, ele vai acabar jogando em algum momento também. Mas é curioso, deixa de ser curioso, né, que o Bernabé não tem a chance com o Kudê, que foi quem pediu a sua contratação. Turminha, espero vocês hoje, 9 da noite, na nossa live, tá bem? Fiquem com Deus, fiquem bem. Beijos, tchau, tchau.